Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora em que você está assistindo, este é o canal Neldes, Matemática, Física e Astronomia com o professor Edson. Trazendo a vocês o curso Mini Aulas de Pré-Cálculo. Estamos em nosso segundo módulo, Conjuntos Numéricos. E temos hoje o tópico Conjunto dos Números Inteiros, um tópico que será visto em uma única aula. Por isso, talvez ela fique um pouquinho mais longa que as outras mini aulas do curso. Objetivos de nossa aula: apresentar a definição de número oposto ou simétrico, apresentar o conjunto dos números inteiros e seus subconjuntos notáveis, definir o módulo de um número inteiro, resolver expressões numéricas e algébricas com números inteiros, aprender a determinar os conjuntos dos múltiplos e dos divisores de um número inteiro e aprender a fazer a decomposição de um número inteiro em fatores primos. Introdução. Nas aulas passadas, estudamos o conjunto dos números naturais e vimos diversos conceitos e regras que são válidas e úteis no estudo de todos os conjuntos numéricos. Ao estudar as operações aritméticas, vimos que a subtração não está definida em n. No entanto, precisamos usar a subtração de números naturais, mesmo quando a resposta não for um número natural. Por isto, precisamos ter uma extensão do conjunto dos números naturais. Precisamos da noção, conceito, de número negativo. Fica mais fácil visualizar os números negativos a partir da reta numerada e da noção de números opostos. Assim, vamos definir os números opostos e estender o conjunto dos números naturais. Números opostos ou simétricos. Por definição, dois números são ditos opostos ou simétricos quando, sendo diferentes, apresentam soma igual a zero. Uma segunda definição para números opostos nos diz o seguinte: dois números são ditos opostos ou simétricos quando, mesmo sendo diferentes, estão à mesma distância do zero na reta numerada. Com esta definição em mente, vamos para o nosso primeiro exemplo. Diga qual é o número oposto de item A, x igual a 7. Resposta: y igual a menos 7 é o número oposto de x igual a 7. Item B, x igual a menos 13. Y igual a 13 é o número oposto de x igual a menos 13. Item C, x igual a 0. Y igual a 0 é o número oposto de x igual a 0. Na verdade, 0 é o único número que é oposto de si mesmo. Outra definição de número simétrico pode ser dada em termos da definição de módulo. Veremos mais ao final da aula. Agora, podemos definir o conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números inteiros, denotado por Z, é o conjunto que contém os números naturais e os números opostos aos números naturais. Representando o conjunto dos números inteiros na notação de conjuntos, temos Z igual a reticências, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 reticências. Ou, de forma mais compacta, 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, mais ou menos 5, ad infinito. Podemos também representar esse conjunto na reta numerada, como esta daqui, onde em preto temos a reta numerada para o conjunto dos números naturais. Para obtermos o conjunto dos números inteiros, acrescentamos os números opostos ou simétricos aos números naturais, tendo assim a reta numerada dos números inteiros. Importante: na notação da reta numerada e também da reta real, a seta aponta apenas na direção do crescimento dos números. É completamente errado colocar seta apontando nas duas direções. 2. Todos os números naturais também são números inteiros. Escrevemos que o conjunto dos números naturais é subconjunto próprio do conjunto dos números inteiros. Alguns subconjuntos notáveis dos números inteiros. Primeiro, o conjunto dos números inteiros não nulos, denotado por Z asterisco, é o conjunto de todos os números inteiros, exceto 0. Podemos escrever desta forma ou desta, com Z asterisco igual mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, mais ou menos 5, ad infinito. Ou Z asterisco igual a Z menos o conjunto unitário que tem como único elemento o 0. Segundo o subconjunto notável, conjunto dos números inteiros não negativos, denotado por Z+, esse conjunto, que tem como elemento 0, 1, 2, 3, 4, 5, é igual ao conjunto dos números naturais. Terceiro, conjunto dos números inteiros positivos, denotado por Z asterisco mais, é o conjunto dos números 1, 2, 3, 4, 5, que é igual ao conjunto dos números naturais sem o 0. Perceba que chamamos esse conjunto de conjunto dos números inteiros positivos e não incluímos o 0 porque o 0 nem é positivo nem é negativo. 4. Conjunto dos números inteiros não positivos. Neste caso, temos o conjunto Z-, com elementos 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, ad infinito. 5. O conjunto dos números inteiros negativos, denotado por Z asterisco mais, é igual ao conjunto dos números menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, ad infinito. 6. Conjunto dos números inteiros pares,
denotado por Z índice P, é igual ao conjunto dos números 0, mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 6, mais ou menos 8, ad infinito. Que pode ser escrito como o conjunto dos números n igual a 2k, tal que k pertence aos inteiros. 7. O conjunto dos números inteiros ímpares, denotado por ZI, que é o conjunto dos números mais ou menos 1, mais ou menos 3, mais ou menos 5, mais ou menos 7, mais ou menos 9, ad infinito, que é igual ao conjunto dos números n igual a 2k mais 1, tal que k pertence aos inteiros. 8. Conjunto dos números inteiros primos, denotado por P índice Z, é igual ao conjunto dos números mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 5, mais ou menos 7, mais ou menos 11, e assim sucessivamente. Também pode ser denotado por P índice Z, que é igual ao conjunto dos números m pertencente a Z, tal que divisores de m igual a mais ou menos 1 e mais ou menos m. Ou seja, os números inteiros primos são os números que têm somente 4 divisores, mais ou menos 1 e mais ou menos ele. Operações aritméticas definidas no conjunto dos inteiros. A adição, a subtração e a multiplicação estão definidas em Z. Ou seja, o conjunto Z é fechado em relação à adição, à subtração e à multiplicação. Matematicamente, podemos escrever: para todo mn pertencente a Z, m mais n pertence a Z, m menos n pertence a Z e m vezes n pertence a Z. A divisão não está definida em Z. Ela pode ser realizada com números inteiros, mas a resposta nem sempre pertence aos inteiros. Quando a efetuamos e encontramos x pertencente a Z, não há o que questionar. Quando a efetuamos e encontramos x não pertencente a Z, a resposta não existe em Z. Ordem das operações aritméticas no conjunto dos números inteiros. Efetuamos primeiro a multiplicação e a divisão, em seguida efetuamos a adição e a subtração. Quanto ao uso de parênteses e a ordem das operações aritméticas. As operações entre parênteses são realizadas antes das operações entre colchetes. As operações entre colchetes são realizadas antes das operações entre chaves. As operações entre chaves são realizadas antes das operações que estão fora dos parênteses, colchetes e chaves. Regra dos sinais para adição e subtração. Para dois números com sinais iguais, somamos os coeficientes e mantemos o sinal. Para dois números com sinais diferentes, subtraímos os coeficientes e mantemos o sinal do maior coeficiente. Regra dos sinais para multiplicação e divisão. Para dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Para dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. Exemplo. Determine o resultado das seguintes expressões numéricas e algébricas. Item A. X igual a 3 que multiplica 4 menos 1 mais 4. Neste caso, temos que fazer primeiro a operação entre parênteses. Portanto, ficamos com 3 vezes 3 mais 4. Tendo a multiplicação e a adição, fazemos primeiro a multiplicação. Portanto, ficamos com 9 mais 4, que é igual a 13. Item B. X igual a menos 2 que multiplica, abre colchetes, x menos 3 entre parênteses, mais 3 menos 8 entre parênteses, que multiplica 6 menos 9 entre parênteses. Fecha colchetes, mais 3. Devemos fazer primeiro as operações entre parênteses, portanto ficamos com menos 2 que multiplica 2, que é o resultado de 5 menos 3, menos 5, que é o resultado de 3 menos 8, que multiplica menos 3, que é o resultado de 6 menos 9. Agora, dentro do colchete, fazemos primeiro a multiplicação para depois fazer a soma ou subtração. Então ficamos com menos 2 que multiplica 2 mais 15, que é o resultado de menos 5 que multiplica menos 3, e fora do colchete ficamos com 3. Dentro do colchete, resolvendo, temos 2 mais 15 igual a 17, portanto a expressão vai ficar menos 2 vezes 17 mais 3, que nos dá menos 34 mais 3, que é igual a menos 31. Item C, x igual a 3 que multiplica x menos 2 mais 7 menos, abre parênteses, 15 dividido por 5 mais 1. Neste caso, resolvendo primeiro o que está entre parênteses, vamos ficar com x igual a 3 vezes 3 mais 7 menos 3 mais 1. Resolvendo a multiplicação antes da adição e subtração, temos x igual a 9 mais 7 menos 3 mais 1. E, portanto, resolvendo soma e subtração ao mesmo tempo, temos que x igual a 14. Item D. X igual a menos 1, que multiplica 3 menos 7, mais 7 dividido por 3. Neste caso, a divisão 7 por 3 não pertence aos números inteiros. Portanto, o número x não pertence aos números inteiros. Essa já é a nossa resposta final. Item E. X igual a 2m menos 3, que multiplica m mais n, mais 5n. Neste caso, temos uma expressão algébrica. Temos que juntar termos que tenham a mesma parte literal. Aqui, vamos multiplicar o coeficiente 3, que está fora do parênteses, por cada um dos termos dentro do parêntese, usando a propriedade distributiva da multiplicação. Desta forma, temos que x igual a 2m menos 3m menos 3n mais 5n.
Perceba que o menos 3 multiplicou tanto o m quanto o n, que está dentro do parêntese, e trocou o sinal do resultado da multiplicação em ambos. Juntando os termos em m e os termos em n separadamente, temos que 2m menos 3m igual a menos m e menos 3n mais 5n igual a 2n. Portanto, x igual a menos m mais 2n. Item F. X igual a 5 que multiplica 1 menos m, mais 3 que multiplica m menos 4n, menos 3. Novamente, vamos usar a propriedade distributiva da multiplicação para eliminar os parênteses. Portanto, ficamos com x igual a 5 menos 5m mais 3m menos 12n menos 3. Juntando os termos com a mesma parte literal, temos que 5 menos 3, que não tem variável, vai ser igual a 2, menos 5m mais 3m é igual a menos 2m, e menos 12n, que está sozinho, não há nenhum outro termo com n, continua menos 12n. Portanto, x igual a 2 menos 2m menos 12n. Esta já pode ser a nossa resposta final, mas também podemos pôr o 2 em evidência e escrever desta forma: 2 que multiplica 1 menos m menos 6n. As duas últimas linhas apresentam respostas possíveis para esta expressão algébrica. Item G. X igual a 2m menos 4 que multiplica n mais 2 menos 8 que multiplica m menos 2. Usando a propriedade distributiva da multiplicação para eliminar os parênteses, temos x igual a 2m menos 4n menos 8 menos 8m mais 16. Perceba que o menos 8 ao multiplicar o menos 2 dá um resultado positivo, visto que os dois sinais são iguais. E na multiplicação, quando multiplicamos números de mesmo sinal, a resposta é positiva. Juntando os termos de mesma parte literal, ficamos com x igual a 8 menos 6m menos 4n. Se colocarmos o 2 em evidência, podemos escrever esse valor de x como 2 que multiplica 4 menos 3m menos 2n. As duas últimas linhas são respostas para o nosso problema. As duas maneiras de escrever essa resposta. Módulo de um número inteiro. Podemos definir um módulo ou valor absoluto de um número da seguinte maneira: é a distância da origem ao ponto que o representa na reta numerada. Dado o número m, seu módulo é representado por m entre barras. Matematicamente, podemos escrever que o módulo de m igual a m se o valor de m é maior ou igual a zero, e igual a menos m se o valor de m é menor que zero. Visto que o módulo pega a distância do número até o zero, se o m for um número negativo, para obter essa distância temos que multiplicar o valor de m por menos 1. Consequentemente, se o número for, por exemplo, menos 5, para que o módulo de menos 5 é 5, mas para que eu chegue de menos 5 até 5, é equivalente a multiplicar o menos 5 por menos 1. A definição matemática de módulo será usada diversas vezes durante o nosso curso todo. Para números conhecidos, ela parece desnecessária, mas ao trabalharmos com incógnitas, ela é imprescindível. O módulo pode ser apresentado de outra forma, ou seja, ele pode ser denotado com o número entre barras duplas. Alguns textos até fazem a diferenciação entre o módulo de x representado com barras simples e o módulo de x representado com barras duplas. Nestes casos, temos que o módulo de x com barras simples é a distância na reta ou no plano do elemento x até o zero, enquanto o módulo de x com barras duplas é o comprimento do elemento x de um espaço vetorial. Em nosso curso, ambas as notações terão o mesmo significado, mas damos preferência a usar sempre a primeira. Exemplo 3. Determine o módulo dos números a seguir. Item A, x igual a 5. Neste caso, temos que módulo de x igual ao módulo de 5, portanto, módulo de x igual a 5. Item B, y igual a menos 3. Neste caso, temos que módulo de y igual ao módulo de menos 3, que é igual a 3. Percebeu que poderíamos ter escrito módulo de y igual ao módulo de menos 3, que é igual a menos 1 que multiplica menos 3. Portanto, módulo de y igual a 3. Como y é um número conhecido, esta notação é desnecessária. Quando estivermos trabalhando com incógnitas ou expressões algébricas, essa notação será extremamente necessária. Item C, z igual a menos 14. Neste caso, temos que o módulo de z é igual ao módulo de menos 14, portanto, z igual a 14. Nos itens iniciais do exemplo 3, tivemos que x igual a 5, y igual a menos 3 e z igual a menos 14. Portanto, z menor que y, que é menor que x. Ao mesmo tempo, temos que módulo de y menor que o módulo de x, que é menor que o módulo de z. Assim, se A maior que B, não significa que o módulo de A é maior que B, e nem significa que o módulo de A é menor que o módulo de B.
Exemplo 4. Determine o valor de x nas expressões a seguir. Item A, x igual a módulo de 15 menos 8. O módulo funciona como um parêntese, então temos que resolver as operações que estão dentro dele para poder resolver depois as operações fora dele. Consequentemente, temos que x é igual ao módulo de 7 e, por isso, x igual a 7. Item B, x igual ao módulo de 8 menos o módulo de 6 mais 4 menos 3. Neste caso, temos um módulo dentro do outro. Então, resolvemos o módulo interior para depois resolver o módulo exterior. Assim, ficamos com x igual a 8 menos o módulo de 10 menos 3. Portanto, x igual ao módulo de 8 menos 10 menos 3. O que nos dá x igual ao módulo de menos 5. E, portanto, x igual a 5. Item C, x igual a 3 menos módulo de 7 mais módulo de menos 7 mais módulo de 7. Perceba que aqui temos dois módulos dentro de um módulo maior. Resolvemos os módulos interiores para depois resolver o módulo exterior. Portanto, x igual a 3 menos módulo de 7 mais 7 mais 7, que nos dá x igual a 3 menos o módulo de 21, portanto, x igual a 3 menos 21. E, finalmente, x igual a menos 18. Item D, x igual ao módulo de módulo de 8 menos 4 menos 3, mais módulo de menos 7 mais módulo de 2, e, fora do módulo, menos 2. Resolvendo as operações dentro dos módulos interiores, temos x igual ao módulo de 4 menos 3 mais módulo de menos 7 mais módulo de 2. E fora do módulo, menos 2. Portanto, x igual ao módulo de 4 menos 3 mais 7 mais 2, menos 2. O que nos dá x igual ao módulo de 10 menos 2. Portanto, x igual a 10 menos 2, que é igual a 8. Lembrando que as expressões numéricas com módulos são simples de resolver, mas devem ser resolvidas com cuidado e atenção. Item E, x igual a 3 módulo de A. Neste caso, dentro do módulo, temos uma incógnita. Não sabemos se ela é maior que 0, ou menor que 0, ou igual a 0. Portanto, temos que separar este módulo nos dois intervalos possíveis. Fazendo isso, se A maior ou igual a 0, então módulo de A igual a A. Assim, na expressão de x, substituímos o módulo simplesmente por A e ficamos com x igual a 3A. Se x menor que 0, então módulo de A igual a menos A. Desta forma, substituindo o módulo de A por menos A, ficamos com x igual a 3, que multiplica menos A, portanto, x igual a menos 3A. Desta forma, podemos escrever a resposta para a nossa expressão algébrica como sendo x igual a 3A, se A é maior ou igual a 0, e x igual a menos 3A, se A é menor que 0. Item F, x igual a 5A mais o módulo de 4A menos 2A. Resolvendo a operação dentro do módulo, temos que x igual a 5A mais módulo de 2A, que pode ser reescrito como sendo x igual a 5A mais 2 que multiplica o módulo do A, já que o 2 é um número conhecido e pode sair do módulo porque ele é positivo. Aqui, novamente, precisamos separar o intervalo em que o argumento do módulo é maior que 0 e o intervalo em que o argumento do módulo é menor que 0. Portanto, se A maior ou igual a 0, então o módulo de A igual a A, o que nos dá x igual a 5A mais 2A e, portanto, x igual a 7A. Para A menor que 0, temos que o módulo de A igual a menos A. Desta forma, ficamos com x igual a 5A mais 2 que multiplica menos A, portanto, x igual a 5A menos 2A, que é igual a 3A. O que nos dá, finalmente, x igual a 7A se A for maior ou igual a 0 e x igual a 3A se A for menor que 0. Item G, x igual a 3 menos A mais módulo de A menos 3. Neste caso, o argumento do módulo é A menos 3 e não somente A e nem um produto de A por um número. Assim, temos que olhar para o fato em que A menos 3 maior ou igual a 0, o que implica que A é maior ou igual a 3. Pois, quando A for maior ou igual a 3, o argumento do módulo vai ser positivo ou 0. Desta forma, para A maior ou igual a 3, o módulo de A menos 3 é igual a A menos 3. De forma que x será igual a 3 menos 6A mais A menos 3A e, portanto, x igual a menos 5A. E para A menor que 3, o argumento do módulo é negativo. Portanto, o módulo deve ser substituído pelo argumento multiplicado por menos 1, ou seja, menos que multiplica A menos 3, o que nos dá, para o módulo, menos A mais 3. Desta forma, x igual a 3 menos 6A menos A mais 3 e, portanto, x igual a 6 menos 7A. Assim, x pode ser escrito como sendo menos 5A se A for maior ou igual a 3 e 6 menos 7A se A for menor que 3. O conceito de módulo vale não só para os números inteiros, mas para os números racionais e irracionais, e, portanto, para os números reais. Também definiremos um pouco mais à frente o módulo de um número complexo.
e estudaremos muitos tópicos relacionados a módulos. Múltiplos e divisores inteiros de um número inteiro. O conjunto dos múltiplos inteiros de um número inteiro pode ser escrito como m de n igual a 0, mais ou menos n, mais ou menos 2n, mais ou menos 3n, mais ou menos 4n, assim sucessivamente. Ou seja, múltiplos de n é o conjunto dos números m pertencente aos inteiros, tal que m é igual a p vezes n, com n e p pertencente aos inteiros. Já o conjunto dos divisores inteiros de um número inteiro pode ser escrito como divisores de n é o conjunto dos números m pertencente aos inteiros sem o zero, tal que n sobre m igual a p, com n e p pertencente aos inteiros. Para determinarmos o conjunto dos múltiplos inteiros de um número inteiro de módulo m, determinamos seus múltiplos naturais e acrescentamos os opostos destes valores. Para determinar o conjunto dos divisores inteiros de um número inteiro de módulo m, determinamos seus divisores naturais e acrescentamos os opostos desses valores. Assim, exemplo, determine o conjunto dos múltiplos inteiros e o conjunto dos divisores inteiros de item A, m igual a 36. Para os múltiplos inteiros, temos que múltiplos de n igual a 0, mais ou menos m, mais ou menos 2n, mais ou menos 3n e assim sucessivamente. Portanto, os múltiplos de 36 são 0, mais ou menos 36, mais ou menos 72, mais ou menos 108, mais ou menos 144 e assim sucessivamente. Para os divisores, vamos primeiro calcular os divisores naturais. Decompondo o número de 36 em termos dos seus fatores primos, vamos obter, dividindo por 2, 18, por 2, 9, por 3, 3, por 3, 1. Escrevendo o primeiro divisor, 1, e multiplicando cada um dos fatores primos pelos divisores anteriores, vamos ter 2, 4, 3, 6, 12, 9, 18 e 36. Portanto, esses são os divisores naturais do número 36. Para obter os divisores inteiros, temos que para cada divisor natural encontrado, vamos ter mais ou menos esse número como divisor inteiro. Portanto, divisores inteiros de 36 são mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, mais ou menos 6, mais ou menos 9, mais ou menos 12, mais ou menos 18 e mais ou menos 36. Item B, m igual a menos 90. Para os múltiplos, podemos escrever diretamente. Múltiplos inteiros de menos 90 igual a 0, mais ou menos 90, mais ou menos 180, mais ou menos 270, mais ou menos 360 e assim sucessivamente. Para os divisores, vamos calcular primeiro os divisores naturais do módulo de m. Decompondo 90 em termos de seus fatores primos, temos 90 por 2, 45, por 3, 15, por 3, 5, por 5, 1. Colocando o primeiro divisor dos números, 1, e multiplicando cada fator primo pelos divisores anteriores, vamos ter 2, 3, 6, 9, 18, 5, 10, 15, 30, 45, 90. Estes são os divisores naturais do módulo de m, que é 90. Portanto, os divisores inteiros vão ser mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 5, mais ou menos 6, mais ou menos 9, mais ou menos 10, mais ou menos 15, mais ou menos 18, mais ou menos 30, mais ou menos 45, mais ou menos 90. Não há sentido em falar do MMC inteiro entre dois ou mais números inteiros. O MMC inteiro entre dois números inteiros seria menos infinito. Já o MDC inteiro entre dois números inteiros é igual ao MDC natural entre os módulos dos números. Assim, quando nos referimos a MMC e MDC, é entre números naturais ou entre expressões algébricas, e não entre números inteiros. Decomposição em fatores primos. Já mencionamos o conjunto dos números inteiros primos, aqui denotado. P de z é igual a m pertencente a z, tal que os divisores de m igual a mais ou menos 1 e mais ou menos m. Portanto, P de z é igual a mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 5, mais ou menos 7, mais ou menos 11, mais ou menos 13 e assim sucessivamente. Dado um número inteiro qualquer, também podemos decompô-lo em termos de seus fatores primos. Assim, para fazer a decomposição em fatores primos de um número inteiro, vamos considerar o seguinte: se o número inteiro for positivo, decompomos como o número natural que ele é. Se o número inteiro for negativo, decompomos o seu módulo e multiplicamos o resultado por menos 1. Vamos a um exemplo para ilustrar isso. Reescreva os números a seguir em termos de seus fatores primos. Item A, m igual a 54. Decompondo o m diretamente em termos de seus fatores primos, temos 54 por 2 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Portanto, m igual a 54 pode ser escrito como 2 vezes 3 ao cubo. Item B, m igual a menos 72. Neste caso, vamos decompor o módulo de m e depois multiplicar por menos 1 para escrever a decomposição de m. Decompondo o módulo, temos que 72 por 2 dá 36, por 2 dá 18, por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1.
Portanto, m, que é igual a menos 72, pode ser escrito como menos 1, que multiplica 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2. Finalizando, nesta aula ampliamos o nosso conhecimento acerca dos conjuntos numéricos. Estudamos o conjunto dos números inteiros e alguns conceitos novos a ele relacionados, visto que ele é uma extensão do conjunto dos números naturais. Lembrando que há um questionário e lista de exercícios no site neodes.com.br e na próxima aula começaremos o tópico conjunto dos números racionais. Até lá, inscreva-se no canal, caso ainda não seja inscrito, dê um like no vídeo e nos vemos na próxima aula.